amém? Então, nós vamos estar aqui neste momento transferindo a oportunidade para o pastor Antônio. Pode vir, pastor. Vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia para todos e a todos a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Na verdade eu não sei de quem que é o privilégio, né? Porque eu entendo que é privilégio também nosso, né? Poder vir visitar os familiares, visitar a igreja, né? E um privilégio maior ainda é ter a oportunidade de compartilhar com essa igreja a palavra de Deus. E quando foi esta madrugada, Deus, eu entendo que foi Deus que me acordou 5 horas e eu já tinha orado antes de dormir. Deus, o que é que eu vou falar para a igreja? E Deus me trouxe à memória 2 salmos, né? Salmos 32 e Salmos 51. Para nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que são salmos escritos por Davi, né? E são salmos de confissão. Aí eu comecei a pensar sobre Davi, né? Quem ele foi, o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez através da vida dele. E talvez um dos versículos mais lembrados e mais falados pelos crentes no mundo inteiro seja essa frase que fala: Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí nesta manhã eu quero pensar um pouco sobre isso. Este homem ou mulher segundo o coração de Deus, entendendo que Davi, ele foi este homem segundo o coração de Deus. A gente quando fala de Davi ou pensa em Davi, nós lembramos dele como um grande guerreiro, né? Um grande rei. A gente lembra dele como poeta. Uma prova disto são os muitos salmos escritos por Davi, né? E Salmos é um livro poético, né? E tudo que está lá, incluindo os salmos escritos por Davi, é poesia, né? Nós lembramos dele também assim, mas nem sempre se lembra ou se fala de Davi como um homem igual a nós. E se ele foi este homem igual a nós, nós precisamos lembrar dele também como um homem frágil, como um homem que, apesar de todo o conhecimento que tinha, de toda a estratégia de guerra que ele tinha, um homem que também tinha limitações, como nós também temos. Um homem herdeiro de uma natureza pecaminosa, como nós também somos herdeiros dessa mesma natureza pecaminosa. Mas a palavra, obrigado, irmã. Mas a Bíblia declara que ele foi este homem segundo o coração de Deus. E daí uma frase que me ocorreu, daí até me lembrei de um sermão que eu preguei na minha igreja recentemente, falando sobre a igreja, né? E o meu sermão começava com essa frase: qual é a igreja dos seus sonhos? Aí falei um pouquinho sobre isso, e aí eu perguntei: qual é a igreja dos sonhos de Deus para nós? Eu quero pegar essa frase e pensar essa questão deste homem segundo o coração de Deus. Quais são os seus propósitos enquanto varão que você é, enquanto mulher que você é? Você tem propósitos definidos para a sua vida? Nesse tempo que você está e estará aqui na terra, quais são esses propósitos? E aí eu imagino que todos nós temos. Mas e quais são os propósitos de Deus para nós? Quais são os propósitos de Deus para mim? Quais são os propósitos de Deus para você? Você tem isso bem definido para você? Sobre quais são os propósitos de Deus para você,
para este ano de 2019, para os anos que virão depois de 2019, quais são os propósitos de Deus para o seu futuro. E dentre os muitos propósitos de Deus para nós, é que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração deste Deus que nos criou. Este é o propósito de Deus para nós. E aí, se nós vamos ler aí, por exemplo, Salmos 32, abra sua Bíblia lá, por gentileza. A gente vai ler o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a eles não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves guiar. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não estejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios, para que se não atirem a ti. O ímpio em muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A gente vai, durante a exposição do sermão, se referir também ao Salmo 51, mas lembrando novamente aí o tema, é um homem segundo o coração de Deus. E eu quero, através desses salmos, deixar para nós aqui nesta manhã algumas verdades relacionadas a este homem segundo o coração de Deus. E a primeira verdade que eu quero deixar para nós aqui nessa manhã, na verdade elas vêm todas elas em forma de pergunta, o que significa ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus? O que significa ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus? Eu acredito que alguns aqui nesta manhã, após terem ouvido esta pergunta, pode ter pensado: alguém que não erra nunca, alguém que acerta sempre, alguém que está sempre andando no caminho determinado por Deus e nunca se desvia deste caminho. Se nós fôssemos pensar assim, ou agir assim, ou entender assim dessa maneira, nós teríamos que concordar que a declaração que a Bíblia faz de Davi, ela está errada. Porque Davi não acertou sempre. Ele errou algumas vezes, ou talvez muitas vezes até. Mas a Bíblia diz que Davi, ele foi este homem segundo
o coração de Deus. Então a primeira conclusão a que nós precisamos chegar é que este homem ou esta mulher segundo o coração de Deus não é nem aquele homem nem aquela mulher que não erra nunca e que acerta sempre e que nunca fala uma palavra atravessada, que nunca faz algo que desagrada a Deus, que deixa Deus triste. Não é isso, porque se fosse diferente disso, ou se fosse assim, Davi, ele não seria este homem. Por quê? Porque Davi, assim como Elias, ele foi um homem igual a todos os homens de todas as épocas, em todas as situações, frágil, limitado e herdeiro de uma natureza pecaminosa. O problema de Davi e o nosso problema é não sabermos lidar com essas situações. Quando nós somos assediados por elas, quando nós somos visitados por elas, quando nós temos que lidar com essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, nós nem sempre sabemos lidar com isto. E aí o que nós precisamos aprender é aprender a lidar com essa situação. Não saber que somos humanos e pelo fato de sermos humanos, nós somos limitados. Nós dependemos da graça de Deus nas nossas vidas. Nós dependemos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós dependemos da ação de Deus nas nossas vidas. Caso contrário, nós não vamos conseguir satisfazer o propósito de Deus para nós, no sentido de sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Eu preciso todo dia, toda hora, enquanto eu trabalho, enquanto eu vou, enquanto eu venho, enquanto eu estou em casa, me lembrar disso. Sou frágil, sou limitado, sou herdeiro de uma natureza pecaminosa e dependo de Deus. Eu dependo da graça de Deus, eu dependo da misericórdia de Deus na minha vida. Caso contrário, eu vou desagradar a Deus o tempo todo. Eu vou deixar de satisfazer o coração de Deus o tempo todo. É claro que o ideal para nós cristãos, para nós crentes, é agradarmos a Deus o tempo todo, é satisfazermos o coração de Deus o tempo todo, é nos deixarmos ser visitados, tocados por Deus o tempo todo. Este é o ideal de Deus para nós, mas nem sempre nós conseguimos fazer assim. Até para vir aqui e pregar e apresentar e expor a palavra de Deus, até aqui não, mais do que tudo, eu dependo de Deus. Porque quando eu subo aqui, ou quando o Walter sobe aqui para falar, outra pessoa sobe aqui para falar, nós não vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar de Deus. Nós não vamos falar uma palavra que é nossa, nós vamos falar a palavra de Deus. E aí nós precisamos depender de Deus o tempo todo, e não somente enquanto nós estamos aqui, mas a vida inteira. Depois, ser este homem ou essa mulher segundo o coração de Deus significa também deixar-nos sermos convencidos por Deus de que erramos, de que falhamos, de que pecamos contra Ele. Quem conhece a história de Davi sabe que depois que ele cometeu o pecado de adultério com Batseba, isso veio uma sequência de outros pecados, porque ele, na maneira como ele agiu, ele na verdade assassinou Urias, ele matou Urias, porque ele mandou ele voltar para o lugar da guerra com uma carta para o irmão de Davi, que era o comandante dele, e a ordem é que ele fosse colocado lá na frente, o primeiro homem lá da frente. E Davi tinha certeza de que estando lá ele morreria, e o pecado dele, o adultério dele não seria descoberto. Ele pecou porque ele tentou esconder tudo isso. Mas nós sabemos que quando Deus
mandou o profeta na casa de Davi para falar com ele do pecado dele, Davi não se aguentou. Ele se rendeu. Ele se rendeu diante de Deus. Então, se nós realmente queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos nos deixar ser convencidos por Deus quando nós falhamos no relacionamento com a esposa, ou se é a irmã com o esposo, com os filhos com os pais, com o irmão. Se não fizermos desta maneira, nós vamos colocar uma barreira entre nós e Deus, que vai nos impedir de sermos estas pessoas, estes servos e servas, segundo o coração dele. Então, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, não é aquele que nunca erra. Segundo, é aquele que se deixa ser convencido por Deus, convencido pelo Espírito de Deus, convencido pela palavra de Deus. Depois, a segunda verdade que eu quero deixar para nós aqui nesta manhã, que também está numa forma de pergunta, é o que se requer ou o que se pede de um homem segundo o coração de Deus. Nós já entendemos o que significa ser este homem segundo o coração de Deus. Agora nós precisamos entender o que Deus requer daquele ou daquela que deseja realmente ser um homem ou uma mulher segundo o seu coração. Primeiro, que este homem e esta mulher permaneça fiel a Deus, mesmo depois de ter errado, mesmo depois de ter falhado. E aí, é claro, preciso que este homem volte-se para Deus, confesse o seu pecado, tendo se arrependido dele, ele vai confessá-lo e ele deixe o pecado. Mas homens segundo o coração de Deus são homens que, mesmo tendo errado e tendo reconhecido o erro, a falha, o pecado, confessado esse pecado, ele se arrepende, ele deixa e volta a ser fiel a Deus. Quando Natã, o profeta, foi falar com Davi, que ele contou aquela história toda lá, e que Davi falou: eu sou este homem. Caiu em si. A mesma situação do filho pródigo lá no Novo Testamento, que saiu de casa, dissipou todos os bens que tinha herdado do pai, acabou com tudo em orgias, no pecado, foi cuidar de porcos. Ele caiu em si, e tendo caído em si, ele voltou para casa, ele voltou para a presença de Deus. Davi, lá no Salmos 50, aliás, aqui no Salmos 32, ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Calar o pecado, esconder o pecado, camuflar o pecado, não é saudável, não gera vida, muito pelo contrário, gera morte. Só que muitas vezes, muitas pessoas não têm consciência do que é o pecado, não tem consciência de que pecado é ofensa contra Deus, de que pecado é ferir, macular, manchar a santidade de Deus. E aí nós precisamos entender isto. Como nós não vamos conseguir
não errar nunca, esconder o pecado ou negar o pecado não é a solução. A solução é reconhecer o pecado, admitir o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado. E a comunhão com Deus vai ser restabelecida, vai ser restaurada. E a nossa fidelidade a Ele torna-se possível a partir da nossa volta para Ele. Então pensar nisso também. Depois ainda pensando nessa questão do que se requer deste homem que deseja ser um homem segundo o coração de Deus, é que ele reconheça a sua fragilidade. Por que que Davi pecou? Por que que ele tornou-se um adúltero? Falta de vigilância. Quando nós não vigiamos com Deus e em Deus, quando nós não deixamos Deus realmente dirigir as nossas vidas, nós vamos atropelar os planos de Deus para nós, os propósitos de Deus para nós. Tudo é uma questão de ouvir o que Deus está falando, e Ele fala o tempo inteiro. Tudo é uma questão de ouvir a voz do Espírito de Deus que está em nós, porque Ele vai falar, Ele vai nos avisar do perigo que nós estamos correndo e darmos atenção para isto. Deus está falando. O grande problema da humanidade hoje, o grande problema de muitos crentes em muitas igrejas hoje, é vir para o culto, sentar aí e eu quero hoje ouvir isto. Se o pregador não falou o que você queria ouvir, você vai embora para casa vazio. Quando nós nos assentamos aí para ouvir alguém, eu preciso entender: Deus vai falar através deste homem, através dessa mulher, que pode ser até uma criança, mas Deus vai falar. E aí eu preciso ouvir, porque se eu não escuto, eu não sou tocado. Se eu não sou tocado, eu não sou transformado. Então, ouvir a voz de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Não é porque Deus tem me dado o privilégio de ser pastor que eu sou uma pessoa intocável, que o mal não vai me tocar, que o mal não vai me assediar. Não é por isso. Mesmo sendo pastor, como Davi era rei e servo, ele foi alcançado por falta de vigilância. E quem não reconhece a fragilidade não vai vigiar, porque ele confia nele mesmo, ele confia na sua própria fé, nas suas próprias convicções de vida. Então são coisas que nós precisamos pensar e levar a sério o tempo todo. E depois a última verdade, que também está numa forma de pergunta, é quais são ou quais devem ser as atitudes de um homem segundo o coração de Deus. Bom, estamos decididos a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quais devem ser as nossas atitudes? Quais foram as atitudes de Davi antes do pecado e depois do pecado, que fez dele este homem segundo o coração de Deus, ao ponto de ser mencionado pelo autor de Hebreus lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, como um herói da fé. E aí nós poderíamos pensar, como é que um herói da fé caiu num pecado como o pecado do adultério, caiu num pecado como o pecado do
assassinado. Como é que um herói da fé pôde imaginar que ele poderia esconder-se de Deus, que ele poderia esconder o pecado de Deus? Mas ele está lá, o nome de Davi está lá, na galeria dos heróis da fé. Ele, a despeito desses deslizes cometidos por ele e outros também, porque se nós fôssemos pensar Davi como pai, a gente tem que admitir que ele não foi um pai ideal. Ele não foi um bom pai, ele não foi um pai presente, ele não foi um bom esposo, mas ele é mencionado. Agora, ninguém aqui nesta manhã pode apoiar-se nisto para errar, para pecar. Bom, se Deus foi assim com Davi, então eu posso. Não podemos, porque aí é abusar da paciência, da longanimidade, da bondade, da graça, do amor de Deus. É algo que nós estaríamos fazendo propositalmente. Não está desta maneira, não vamos entender dessa maneira, para nos aproveitarmos para cometer deslizes, para pecarmos. Mas quais são então, ou quais devem ser então as atitudes de um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus? Primeiro, que ele não viva uma vida de pecado. O que é viver uma vida de pecado e o que é pecar? O pecado na vida do crente, no máximo que ele pode ser, é um acidente de percurso que aconteceu. Mas a prática do pecado, ela não é aceitável por Deus. Infelizmente, tem muita gente que tem pecados prediletos, pecados que às vezes até ama, que peca e sabe que é pecado, aí reconhece, pede perdão, mas daqui a pouco está lá no mesmo pecado. Isso é prática do pecado. E o que Deus requer de um homem segundo o seu coração é que ele não viva uma vida de pecado. E é claro que a gente precisava pensar isso de forma prática. Quando é que nós pecamos? No dia a dia. Quando agredimos a esposa, ou a esposa agride o esposo. Quando omitimos a verdade, porque se nós tivéssemos que definir mentira, por exemplo, o que é mentira? A ausência da verdade. A mentira nada mais é do que a ausência da verdade. Então faltou a verdade e tem uma mentira ali, então a gente tem que ter esses cuidados. Depois, o que se requer de um homem segundo o coração de Deus é que ele tema a Deus e que ele honre a Deus o tempo todo, nas palavras que ele fala, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos e com o seu corpo. O que Deus espera deste homem e desta mulher segundo o coração dele é que ele tema a ele e honre a ele o tempo todo, em toda e qualquer situação, lá no lazer, quando nós estamos no meio dos crentes e quando nós estamos longe dos crentes. Quando nós imaginamos, bom, estou sozinho aqui, não tem nenhum crente aqui, então nós precisamos honrar a Deus lá, naquele local, naquela hora, naquele momento. Nós precisamos temer a Deus ali. E a gente precisa pensar também a questão de orar uns pelos outros. Temos que fazer tudo isso todo dia. Eu adotei uma prática para mim. Todo dia de manhã
quando eu acordo, eu sempre oro pelos meus filhos. E quando eu falo dos filhos, eu estou falando dos 2 genros, estou falando da nora, estou falando das netas. E a primeira coisa que eu falo com Deus quando eu vou orar para o Helb é que o temor do Senhor nunca se aparte do Helb e nunca se aparte da Larissa, porque se eles deixarem de temer ao Senhor, eles vão pecar, eles vão cometer deslizes. Aí eu falo a mesma coisa quando falo do Alisson, da Ruth, da Rebeca, da Larissa, que são 2 crianças. Quando eu falo da Aline, do Gilbert, e aí é claro, oro também por mim e pela Alice, porque essa questão do temor a Deus é fundamental para todo crente, é fundamental para a prática cristã, para a vida cristã. Não teríamos como ter uma vida cristã sadia, saudável, produtiva, se não tememos a Deus. Amanhã é segunda-feira, daí todo mundo vai se levantar, menos eu e a Alice, e vão trabalhar. É uma correria só. Mas não deixem de separar um tempo no meio desta correria para conversar com Deus, para ouvir Deus, para se expor, para se derramar diante de Deus, para que Ele satisfaça os desejos do seu coração. Ainda é o que se espera de um homem ou mulher segundo o coração de Deus, que ele ouça aqueles que Deus envia para falar com você. Precisamos disso. Eu preguei no último domingo que eu estava em Goiânia, lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 é um texto que no geral nós usamos para falar do trabalho missionário, da obra missionária, mas naquele dia eu usei para falar da igreja. E o texto começa dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí cita uma série de nomes. Aí fala que eles estavam fazendo o quê? Jejuando e orando. E aí vai dizer: o Espírito de Deus disse. Se aquela igreja não tivesse escutado o que o Espírito estava falando com ela naquele momento, o trabalho missionário de Paulo e sua equipe, no mínimo, teria sido retardado, ou às vezes até deficiente. Mas não retardou e nem foi deficiente. Por quê? Porque ouviram. E quem estava falando lá era o Espírito de Deus. No caso de Davi, com relação ao seu pecado, foi um homem, um profeta de Deus, Natã, que foi enviado à casa dele para falar com ele daquela situação específica. Davi sentou-se com aquele homem, ouviu o que ele estava falando, mas mais do que ouvir aquele homem, ele ouviu Deus falando com ele através da boca daquele homem. E o fato de ter escutado dessa maneira mudou o que estava errado na vida de Davi, exatamente porque ele era este homem segundo o coração de Deus. E homens segundo o coração de Deus escutam, ouvem o que Deus fala através de outros homens iguais a nós mesmos, ou às vezes até na nossa imaginação piores do que nós. Mas Deus fala, porque o propósito de Deus sempre é a nossa restauração, é a nossa reconciliação com Ele, é nos conduzir nos seus caminhos. E aí eu quero, porque hoje é culto de ceia, nós ainda teremos a ceia, finalizar dizendo para nós aqui nessa manhã o seguinte: se você que está aqui me ouvindo nesta manhã realmente deseja ser
este homem ou esta mulher, segundo o coração de Deus, faça o que Paulo nos ordena fazer na carta que ele escreve para a igreja de Colossos, lá no capítulo 3. Dentre as muitas verdades, as muitas coisas ali, uma coisa que me chama a atenção, e eu sempre tenho isso em mente: pensem nas coisas do alto. Encha a sua mente, encha o seu coração com as coisas do alto, com as coisas do céu. E aí é interessante que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele, de uma outra forma, ele vai falar também disso. Quando ele fala de tesouros, sobre ajuntar tesouros. E aí Jesus nos ordena a ajuntar tesouros no céu, acumular tesouros lá no céu, porque os tesouros do céu, o ladrão não rouba, a traça não come. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo: olha, pensem nas coisas do alto. Amanhã e nos dias que se seguem ao dia de amanhã, enquanto você trabalha, enquanto você lida, enquanto você vai, enquanto você vem, ocupe a sua mente com a santa palavra de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas que vêm do alto. Porque quando a nossa mente está ocupada com as coisas do alto, as ofertas do mundo, nós nem vamos vê-las. E se as vemos, nós vamos rejeitá-las. Os apelos, os desejos da nossa carne, nós não vamos atendê-los, mas nós vamos rejeitar. Eu imagino que Davi, naquele momento que vê Batseba tomando banho de sol seminua, a mente dele não estava cheia do que ele já conhecia, da palavra de Deus, porque ele conhecia profundamente a palavra de Deus. E aí ele atendeu aos apelos, aos desejos da sua carne. E depois a outra ordenação de Paulo, lá no capítulo 3 de Colossenses, é: busquem as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Mulheres e homens que querem ser segundo o coração de Deus, além de pensar nas coisas do alto, ele busca as coisas do alto. Ele anseia pelo dia de Deus, ele anseia pelo dia da volta de Jesus, ele anseia por cumprir o propósito de Deus para ele, ele anseia por satisfazer aquilo que Deus espera dele. Ele vai trabalhar firmado no propósito de agradar a Deus, nas palavras, nos pensamentos, nas ações e nas atitudes. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta manhã aqui com a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores que cantamos a Ti. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, Deus, com cânticos, com hinos, com salmos. Obrigado, Deus, pelos irmãos que tocaram os instrumentos, que cantaram, que nos conduziram neste louvor, ó Deus abençoado, neste louvor agradável ao Senhor. Oro, meu Deus, para que a Tua mão poderosa possa continuar com eles, ó Deus, para, ó Deus, sustentá-los, fortalecê-los, encorajá-los e motivá-los, ó Deus, para permanecerem firmes em Ti, firmes nessa obra, Deus. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Walter, da pastora Beth, ó Deus querido, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, também por a vida daqueles que não vieram, Deus, que não puderam vir aqui nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua mão poderosa possa estar com eles, para que a Tua palavra possa, Deus, continuar sendo proclamada neste lugar e a partir deste lugar.
Nós oramos agradecidos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.